Olá, amados. Eu sou o Misael e venho aqui hoje falar sobre a oração, tá? Tem a oração forte, né, que o povo fala por aí, fazer uma oração forte ali, né, não sei o quê. Mas isso daí não existe, tá? Tem oração forte e oração... tem oração certa e oração errada. É, Jesus deixou o Pai Nosso como um exemplo pra gente saber como orar corretamente. E a oração... por que eu falo que tem oração certa e oração errada? Porque Jesus disse: vocês pedem e não recebem porque pedem errado. Então, vamos entender qual é o certo. Pegando ali a primeira linha do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, tá? O que Jesus está ensinando aqui? Qual é o alvo da oração? É o Pai. Não é um anjo, não é uma entidade, não é um parente falecido, não é um santo, não é coisa alguma se não for o Pai. Se o seu alvo da sua oração não é o Pai, o seu alvo está errado. A sua oração provavelmente não será ouvida e corre o risco ainda de você estar cometendo uma idolatria. Por que idolatria? Porque para ouvir a sua oração tem que ter os atributos de Deus. Tem que ter onisciência, onividência e onipresença, tá? Onipresença seria estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onividência é ver todas as coisas ao mesmo tempo. E onisciência é saber de tudo que está acontecendo ao mesmo tempo. Só Deus pode isso. Por exemplo, como que a Maria poderia ouvir uma oração de uma pessoa que é feita no Brasil, nos Estados Unidos, na África e no Japão ao mesmo tempo? Primeiro, como que ela poderia ouvir? Segundo, como que ela ouviria as três ao mesmo tempo? Tá entendendo o problema? É a mesma coisa dos anjos, tá? Se o Gabriel estiver lá na China e eu tentar falar com ele daqui, ele não tem como me ouvir. Então, assim, quem tem os atributos para ouvir a sua oração é Deus, somente Deus. Inclusive, a Maria, quando ela estava se aproximando de onde Jesus estava uma vez pregando, os discípulos perguntaram se queriam que passasse ela na frente, porque tinha uma multidão e ela não conseguia passar. E Jesus não deu prioridade a Maria. Maria, mãe dele. Ele disse assim, que o familiar dele são aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, você nota que não há esse joguinho no reino dos céus. Não há uma pessoa superior a outra. Todos nós somos iguais, tá? E Deus é Deus. Então, esse é o ponto. Segundo ponto. O Pai é nosso. Meu, seu, dele. Dele quem? Do seu inimigo. Da pessoa que quis te fazer mal, né? Aquele que te maltratou. É dele também. Então, orar pelo mal de alguém tende a ser infrutífero. Orar para que a pessoa se arrependa tende a ser frutífero. Por quê? Deus não queria condenar a Nínive. Por isso que Deus puniu o próprio profeta dele, o Jonas, porque o Jonas não quis ir lá pregar o arrependimento para aquelas pessoas, que não queria que elas se arrependessem, queria que elas fossem condenadas. Deus não queria massacrar o Egito com as 10 pragas. Pelo contrário, foi vindo uma de cada vez e ele foi dando chance para o faraó se arrepender de tempo em tempo. Se Deus quisesse tirar o povo dele do Egito com mão forte, ele matava todos os egípcios. Então você entende que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, como está escrito. E o sol nasce para todos, para o bom e para o mal, né? Se você trabalha, você vai colher o fruto do seu trabalho, você vai prosperar. Então isso serve para o bom e para o mal. Deus quer que as pessoas se arrependam. É só ver também Caim e Abel. Por que Deus permitiu que o mal matasse o bom? Porque o bom foi para o céu e o mal, você morre e vai para onde? Então Deus deu tempo para Caim viver e experimentar coisas e perceber que ele pecou e que o que ele fez não foi bom para ele se arrepender. Então Deus quer salvar todo mundo. Isso daí também pode atrapalhar a sua oração. E o terceiro ponto é no céu. Onde Deus está? No céu. Por que no céu, se ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo? Porque ele é soberano, ele está sobre todas as coisas. Nada é superior, nem sequer igual a Deus, tá? Então não tem uma força equivalente contra a qual ele tenha que lutar. Ele é maior do que tudo. Dito isso, eu era politeísta e acreditava num Deus que estava lá em cima. E quando eu fui curado, e eu não tinha fé quando eu fui curado, pelo contrário, eu testei a Deus, aí eu vi um Deus que está aqui comigo. Então fez todo sentido para mim o significado do nome Emanuel, que é dado ao Messias,
ou a Jesus, né, que significa Deus está conosco. Deus está conosco. Ele está lá em cima, ele está do seu lado, ele está dentro de você. O fôlego de vida dele te mantém vivo. E é por isso que nós morremos, né? Porque está escrito que o espírito não vai contender para sempre com a nossa carne. A nossa carne quer fazer o que é errado e o espírito nos impulsiona a fazer o que é certo. E aí por fora tem o Espírito Santo nos aconselhando, ao mesmo tempo que tem um demoninho também no seu ouvido te aconselhando. E aí depende do que você vai ouvir. Deus é tão bom que ele te deu o livre-arbítrio para você escolher o que você quer. Só que a partir do momento que você escolhe sucessivas vezes que você não quer estar com Deus, ele te libera. Ele deixa você ir. Aí quando você vai, você não gosta, tá? É o que aconteceu com Sansão, né? Ele pecou, até perder a graça de Deus. Mas no final ele se arrependeu e Deus o aceitou de volta. É o que aconteceu com Saul. Saul pecou e perdeu a graça, mas Saul não se arrependeu. E aí ele não foi aceito de volta. O Salomão também, filho de Davi, né? Ele começou bem, Deus deu um benefício para ele da sabedoria, ele começou muito inteligente, muito rico, assim, ele prosperou muito, mas lá no meio do caminho ele se perdeu e não se sabe se ele se arrependeu até o final da vida. O livro de Eclesiastes é bem melancólico, parece arrependido, mas não se sabe. Eu não tenho como afirmar. O fato se o meu povo de quem? Meu. Então, Deus vai ouvir a sua oração se você for dele. Que se chama pelo meu nome, ou seja, cristãos, né? Ou israelenses. Se humilhar seria se arrepender. Você tem que reconhecer que você é pecador. Se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o caminho, gente. E aí, tome muito cuidado, tá? Porque tem pessoas que dizem que a Bíblia está errada e que elas... aí ela vem e te apresenta o que está errado na Bíblia e diz que o dela está certo. Ou pessoas que dizem que tem o poder de editar a Bíblia, de acrescentar, tirar coisa e de colocar coisas ali, modificar, porque foi um escolhido de Deus, um levantado de Deus e não sei o que. Gente, a Bíblia conta só a história de escolhidos de Deus e todos pecaram, tá? Todos pecaram. O Davi foi um adúltero, o Pedro, ele praticou segregação, ele dividiu a igreja em duas, porque estava dividindo os judeus e não judeus, foi corrigido. O João, que escreveu o Apocalipse, tentou adorar um anjo. O apóstolo Paulo era arrogante e dizia, seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Ora, se eu imito o apóstolo Paulo e ele mesmo diz que ele tem esse problema do coração dele se exaltar, então logo eu vou ser uma pessoa também arrogante. E aí junto o pecado dele com o meu, com o qual eu luto e tento me livrar diariamente, então eu tenho dois agora. E aí quem for meu imitador vai ter o pecado do Paulo, que eu copiei, o meu e mais o dela, entendeu? Não pode se tirar o foco de Cristo. Jamais Paulo deveria ter falado essa frase. Deve sempre ser imitador de Cristo, e nunca de nenhum ser humano. Então, Jesus ensinou a examinar o profeta para ver se o que ele está falando e como ele vive está de acordo com o que está escrito. Mas o que algumas pessoas fazem examinar a Bíblia com base no que o profeta disse. Faz ao contrário do que Jesus mandou. Então é isso, tá? Não tenha oração forte, não siga cegamente uma liderança humana. Deus está esperando você arrependido de volta. Deus quer salvar o seu inimigo, então é nesse sentido que você deve orar. Você deve orar somente para Deus, o endereço é dele, é ele que tem os atributos para ouvir e responder a sua oração. Não tem intermediador senão Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não um caminho, uma verdade e uma vida. Não há mais de um, é só Cristo o caminho. Medite sobre essa palavra, leia o restante do Pai Nosso. Eu não vou falar tudo aqui porque senão fica muito extenso o vídeo. Se você puder e gostar desse conteúdo, curta, comente, compartilhe com as pessoas que você ama para que elas sejam elucidadas pela palavra de Deus. Veja se o que eu estou dizendo está correto, de acordo com a palavra de Deus, tá? E é isso aí. Muito obrigado, fica com Deus.